Olá a todos. Já se está a ouvir? Ouve-se agora? Sim? Tu? Ouve-se agora? Então vá, bom dia, bem-vindo a todos, bem-vindo a este evento, um evento organizado pelo projeto europeu de cooperação Live Adapt. É uma iniciativa que tem vindo a ser acarinhada também pelo Centro de Competência e Pastoreio Extensivo, uma entidade que foi criada entre a ACOS, a Cooperativa Agrícola do Guadiana, e a DPM, e que hoje conta com diversas entidades ao longo do país para trabalhar naquilo que é a preocupação da pecuária extensiva e a sua manutenção. Portanto, este evento de hoje é um evento que vem dar continuidade a uma abordagem que o projeto tem vindo a promover, que é trazer os chefes, portanto, quem acaba por ser muitas vezes um embaixador daquilo que são os produtos da pecuária extensiva, e os produtores, numa conversa distendida, que é o que vamos ter hoje, e que o que pretendemos é, de fato, perceber quais são os constrangimentos e quais poderiam vir a ser as potenciais soluções para que os produtos da pecuária extensiva sejam cada dia mais valorizados e melhor pagos e posicionados também. Portanto, vou dar a palavra agora à minha colega Bárbara. Bárbara vai apresentar-vos aqui o que tem vindo a ser o trabalho até a data com estes dois chefes que se exponeram desde o princípio a trabalhar conosco neste desafio que é valorizar então os produtos da pecuária. Bárbara. Obrigada. Ok, vou precisar de som no meu microfone. Ok, então, bom dia a todos, outra vez, uma vez mais, muito obrigada por estarem aqui e muito obrigada ao José Júlio e ao Leopoldo Calhau por estarem já, desde há algumas horas, a preparar aquilo que vai ser a nossa degustação daqui a umas horas. Mas, antes de degustarmos, vamos ter que ouvir um bocadinho e ficar a conhecer o que é que temos feito para valorizar a carne de pastoreio extensivo. Então, dentro deste projeto, que é o Live Adapt, que a Maria apresentou, o projeto tinha duas valências. Por um lado, ajudar produtores como o João Madeira e o Nuno Canatário, que virão ao palco daqui a pouco, ajudá-los a implementar ferramentas de gestão dos solos, do pastoreio, que permitam uma melhor adaptação às alterações climáticas. E, por outro lado, tínhamos uma parte de promover o pastoreio extensivo e de valorizar o seu produto. Este projeto LIFE é um projeto internacional e, portanto, reúne profissionais de Portugal, Espanha e França. E se nós compararmos Portugal com os outros países, infelizmente nós estamos ainda um bocadinho aquém de conseguirmos valorizar a carne de pastoreio extensivo. Em Espanha, eles já levam muitos anos e muitas décadas a promover e a capacitar os seus produtores e também este tipo de carne tem muito maior consumo e procura por parte dos consumidores. Bom, em Portugal, infelizmente, a carne de pasto ainda não é reconhecida como deveria ser. E, portanto, aquele que foi o nosso desafio foi perceber como é que nós conseguimos, em Portugal, garantir que as pessoas conhecem, valorizam e vão, no momento de compra, preferir uma carne de pasto em vez de uma carne produzida de uma forma super intensiva e super danosa, se me permitem. Não ouvi? Conseguem ouvir-me bem? Ok. Muito bem. Então, aquilo que nós decidimos foi, pensámos um bocadinho como é que nós conseguimos levar os benefícios da carne produzida desta forma ao grande público. Bom, e nada melhor do que convidar chefes para nos ajudar neste processo. E foi aí que surgiu a conversa entre o prado e o prato. Numa lógica de trabalharmos cadeias curtas, juntámos no campo um chefe e um produtor. Pusemos-lhes uns microfones, à semelhança dos que temos hoje, e eles foram dar um passeio pelo campo. Filmámos e depois do passeio do campo montámos uma mesinha semelhante a esta e os chefes prepararam, com a carne da exploração, prepararam-nos alguns pratos. Documentámos tudo isto em vídeo e lançámos 2 vídeos que estão disponíveis no YouTube, têm cerca de 10, 12 minutos. Temos 2 vídeos disponíveis que são um resumo deste dia que fizemos com cada um dos chefes nas explorações destes produtores que vão estar connosco aqui dentro de momentos. Aquilo que eu venho trazer-vos hoje não é os filmes completos, porque senão seria muito tempo, mas é um pequeno excerto destes vídeos que fizemos com os 2 chefes. Qual é que era a ideia? Por um lado, no campo, eles falaram livremente sobre os temas que quiseram, e o que foi muito curioso perceber foi de que forma é que
não estando em contacto produtor e chefe com produtor e chefe, foi em Mértola e foi em Porto Alegre que filmámos, em dias diferentes, em momentos diferentes, ninguém sabia o que é que estava a falar, eles falaram das mesmas coisas. E foram esses pedacinhos das mesmas coisas que eles debateram que eu vos trouxe hoje para vermos e também um bocadinho para nos aguçar o debate que teremos dentro em breve. Sem mais, eu vou pedir ali à Regi que nos passem o filme e vamos ver um certo de cada filme para começar. Preparado com piso de coentros e alho. Sim. E faz maçãs. Ok. Tipo uma timora. Sim. E os miolos é fricassé. Portanto, aqui temos o início do filme que foi filmado em Mértola com o João Madeira e com o Leopoldo Calhau. Em maio, portanto, vejam como é que estava maio no ano passado. Contar a história por trás, porque há muitos produtos que não têm história por trás. Sim. Neste país pequeno conseguimos ter muitas raças autóctones. Temos muitas raças. É uma característica das zonas com territórios muito diversificados e quase sempre difíceis. É que os animais adaptam-se. Dele que estes eram os únicos borregos que aguentavam fazer a pé daqui até Lisboa e chegarem lá ainda em condições de ser abatidos. Portanto, todas estas coisas contaram em tempo. E o território também contribui para isso. Ou seja, quem aguenta 6 meses aguentam aqui, também aguentam bem a viagem até Lisboa, não é? E há uma coisa depois notável nestes animais, nos ruminantes em geral, mas principalmente nestes animais aptos a prosperar aqui em zonas mais difíceis, que é o que acabam por transformar uns recursos alimentares que para nós seriam praticamente inúteis, não é? Isto que nós temos aqui, e que acabam por transformá-lo em carne, em lã, em leite, em coisas de altíssimo valor. Vamos aqui com as cabeças dos borregos do João. A ideia é fazer 4 pratos, ou seja, com um pouco podemos fazer muito, um bocado com o Alentejo e a cultura alentejana nos ensinou. E em terra que se come cabeças de borrego, por norma são assadas, eu resolvi apresentar aqui um trabalho sobre as cabeças, sobre um pouco do que faço na Taberna do Calhau e mostrar que é possível diversificar com um produto só. Corta? Ok. Bom, dá vontade de ver, não dá? Eu convido-vos a verem depois, está no YouTube, basta escreverem A Conversa entre o Parado e o Prato e vão encontrar os vídeos dos 2 chefes. O Leopoldo visitou a exploração do João Madeira. Curiosamente, o Leopoldo, na sua carreira, não começou como chefe. O Leopoldo começou como arquiteto e passou, imaginem, pela Câmara Municipal de Mértola e depois em Serpa. E é muito engraçado que, quase uma década depois, desistir da arquitetura e dedicar-se a uma coisa que chamava mais forte, que era a cozinha, claro. Leopoldo, obrigada. O Leopoldo fez-nos 4 pratos, como vocês viram aqui, durante o encontro fez-nos 4 pratos e hoje vai repetir algum desses pratos. Leopoldo, queres-nos explicar um bocadinho o que é que vais fazer? Sim, boa tarde, antes de mais. As cabeças de borrego, obviamente, embora só façamos 2 pratos, os pimentos com a bochecha e os miolos com o molho de fricassé, muitas vezes fazemos com o frango e com lulas. Nós também fazemos lá com o molho de fricassé com os miolos fritos. Depois temos uma pequena caldeirada de borrego com a pá e uma espécie de ensopado à pastora com a perna. Isto significa que tem que ficar para o almoço, não é? Muito bem, obrigada. Quando o Leopoldo disse lá, o Leopoldo tem um restaurante em Lisboa que se chama Taberna do Calhau e que, obviamente, recomendamos muito que visitem na vossa próxima visita a Lisboa. Obrigada, Leopoldo. Entretanto, vamos continuar a passar mais alguns certos do vídeo, vamos apresentar o José Júlio, aliás, ele apresenta-se no início do vídeo e, portanto, eu vou passar essa parte. E depois, durante os outros 5 minutos, vamos ver alguns certos daquelas partes que eu acho que são mais interessantes discutirmos no debate, quando subirem os nossos convidados ao palco. Portanto, eu vou pedir que continuem o vídeo.
cozinheiro tem que estar sempre ao pé do agricultor, ao pé do produtor. Eu estudei agricultura, estudei engenharia de produção florestal e estudei engenharia de produção agrícola. E não acabei nenhum curso porque gosto mais de cozinhar do que de trabalhar no campo. No nosso sistema mediterrâneo temos uma coisa maravilhosa, que é termos os animais a campo todo o ano. Se formos para o norte da Europa ou assim, eles não conseguem, porque neva, porque está frio, nós conseguimos ter os animais sempre a campo. Temos uma dificuldade muito grande, que temos uma produção muito irregular da erva durante o ano. Temos uma produção brutal na primavera e temos muito pouca produção no inverno e no verão. A alimentação deles, quando estão estabulados, né, tem que ser com a pastagem que foi criada. Muitas vezes, como a produção é tão elevada na primavera, tentamos cortar, fazer feno ou silagem, conservar e dar nos períodos em que temos mais escassez de alimentos, sem dúvida. Mas sem dúvida que este é o alimento mais barato que nós temos e de uma qualidade fora de série. Sejam bem-vindos aqui a este lindo sobreiro. Temos aqui como paisagem e como o nosso cenário. Nós temos aqui uma mesa típica de Porto Alegre, temos o pão típico de Porto Alegre, que não é o pão típico alentejano, se calhar derivado à proximidade com Espanha, e temos um enchido que caracteriza, que só se encontra em Porto Alegre. Este enchido é a cachoeira branca e que eu considero ser o foie gras português. Toda a gente os faz, depois só passamos um bocado em azeite e alho e servimos. Estamos confrontados com um paradoxo que é, isto é uma questão agora de opinião, que é estarmos a vender um produto de excelência como se fosse de segunda linha, como se fosse refúgio. Não se dá o devido valor hoje em dia. Muitas vezes é difícil nós concorrermos com as grandes estruturas de engorda, as grandes máquinas em que as fábricas de fazer carne. Só que muitas vezes o preço são eles que o põem. Ao passo que aquela coisa da carne muito barata da agricultura intensiva, alguém está a pagar o resto da conta. Pois está. Não é? O preço não reflete tudo. Sim, sim. Portanto, é aqui nesta articulação que nós temos também os prós e os contras. E a diferenciação das nossas carnes dos produtos extensivos é muitas vezes difícil de se realizar no mercado. Educar as pessoas no sentido mais vale comer 100 ou 150 gramas de uma carne boa do que enquanto houver frangos a 2,80 €. E o preço porco, e o porco 1,5 €, 1,98 €, que eles gostam, isso é enganar o consumidor, é dar-lhe a sensação de comida farta. E existe também uma moda, né? Antigamente havia muita moda da vitela, hoje em dia há muita moda do gado maturado, da carne maturada. E já se está a ver que em Portugal estão a começar a dar valor à carne de vaca velha, digamos assim. Os animais mais velhos são mais valorizados. Mas isso ainda continua a ser uma mentira em Portugal, ainda continua a ser verdade lá fora, e nós continuamos a vender animais mais velhos, portanto vacas velhas baratas, e depois eles lá transformam-nas em tesouros. E vê-se, por exemplo, uma carne que sai daqui da exploração um preço inferior do que sai um animal jovem, quando chega lá fora a vazia é vendida a preços que eu vou-vos contar que não existem. Estamos a falar na ordem dos 60, 70, 80 € um quilo de carne com osso. O que nós não podemos é ter uma concorrência quase desregrada de uma produção de alimentos que não tem isto. Este tipo de agricultura, aparentemente e felizmente, é muito apta a gerar aquilo que se chama os serviços de ecossistema, ou seja... Se não aproveitarmos esta fibra e esta comida toda com estes animais extraordinários que transformam pastagens pobres, fibras de menor qualidade em proteína de altíssima qualidade,
isto de vez em quando ardia, não é? Porque isto evoluía para mato e para floresta e tínhamos o flagelo que é o fogo. E por isso, este animal ruminante consegue aproveitar isto, resolver-nos o problema dos fogos e até fazer uma proteína de altíssima qualidade, temos que ver que também é uma mais-valia. Cada um. Agora, basta vir aqui ao campo e perceber que estes animais estão, até como muitos Também, seres humanos não é? gostavam de estar, que era livres. Também. Uma garrafinha de água, se quiseres. Era isso mesmo que precisavas. Muito bem, espero que tenham gostado. Isto é só um pequeno resumo e lá está. Houve muitas coisas que os chefes falaram nas 2 visitas e que tocam pontos muito importantes. As dificuldades que eles têm na produção, as dificuldades na gestão da pastagem e também, infelizmente, as dificuldades que há na comercialização e em chegar ao consumidor final. Afinal, que consumidores é que queremos em Portugal? Queremos consumidores que valorizam uma carne bem feita e que ainda por cima traz benefícios ambientais e económicos e que dinamiza os territórios rurais? Ou queremos continuar a consumir carne que é produzida de uma forma absolutamente nefasta? Bom, eu vou-me deixar de perguntas para deixarmos que os nossos convidados possam subir a palco e debater connosco estas questões e muito mais. Mas antes disso, queria só dar aqui a oportunidade ao José Júlio de apresentar e apresentar também a nossa pequena ajudante de hoje, a Francisca, e explicar um bocadinho o que é que vais fazer. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite mais uma vez do Live Adapt para fazer parte deste grupo de chefes. Somos 2, portanto é um grupo. Vão ser mais. E havemos de ser mais. Nesta defesa do produto, portanto, de pastagem e do produto de qualidade, eu costumo dizer por brincadeira que nós temos sempre a mania de escolher a alimentação dos nossos animais, dos nossos gatos, dos nossos porcos, dos nossos cães, mas depois a alimentação dos nossos filhos, cada vez mais a estamos a descurar mais, dando-lhes porcarias como hambúrgueres de larga escala e pizzas e essas porcarias que não valem nada. Eu gostava de saber quantas crianças é que comem sandes de panado, como a minha filha comeu hoje de manhã, em vez de comer uma fatia de pizza, e quantas crianças é que são educadas em casa a gostar de um prato de borrego, como o que eu vou fazer, de borrego de pastagem, borrego com textura, borrego com sabor e um borrego assado, um borrego, seja ele de que maneira for feito. As nossas crianças são educadas por nós, são educadas também por um mercado global da televisão, da MTV, na minha altura a MTV passava música, hoje em dia passa programas inacreditáveis. E então, o que é que se passa aqui? Que nós cada vez mais preocupamos com o que damos aos bichos e descuramos o que damos às pessoas. Os restaurantes cada vez mais estão virados para umas cozinhas sem nome, eu não estou a falar dos restaurantes de chefes, que esses aí são restaurantes de cozinhas de autor, portanto têm liberdade para fazer tudo, e tem que existir liberdade para todas as cozinhas e para que haja todo o tipo de cozinhas no nosso mercado. O que eu estou contra é não conseguirmos, cada vez menos temos restaurantes de cozinha tradicional alentejana no Alentejo, cada vez menos conseguimos ir comer um ensopado de borrego como deve ser, um assado de borrego, seja o que for. Até uma galinha de cabidela ou uma galinha de tomatada temos dificuldade em encontrar. Mas se formos para encontrar uma pizzaria, qualquer porcaria de qualquer aldeia tem uma pizzaria, qualquer aldeia faz kebabs, qualquer aldeia faz cachorros. E um bom ensopado de borrego está cada vez mais difícil de encontrar. Uma carne de porco genuína está cada vez mais difícil de encontrar. Vamos encontrar lá onde? Aqui ao lado. A 20 km daqui, temos o paraíso da gastronomia alentejana, que é em Espanha. E eu acho que a gente, quando copia sempre de forma errada, então vamos começar a copiar os espanhóis que nos copiaram a nós e os franceses que copiaram a nós e que nós copiámos a eles, e vamos atrás e vamos ver que nós demos a base de cozinha a muito mundo. E neste momento estamos a perder essa base para todo o resto do mundo. Só vos queria deixar esta
este pequeno alerta, que é o que eu sinto na pele, tanto que eu fazia uma cozinha de autor e cada vez mais defendia a cozinha de autor e a minha cozinha, e hoje em dia cada vez mais vou defendendo as tradições. E as tradições vêm a par com quem? Com os produtores, com este homem, com aquele homem, e esses homens que estão no campo e que sentem na pele o que é estar 6 meses a criar um borrego enquanto os outros demoram 3 meses, e depois chegam ao fim e vem o produto deles diminuído no mercado, porque não é chewy, como dizem os americanos, não é chewy, não é comestível, não é macio, não é puré, porque as pessoas hoje em dia também têm essa moda que só comem o que não lhes dá resistência à dentadura, e qualquer dia os dentistas vão ter outro problema, que vão ter que começar a pôr pacas de ferro para as pessoas conseguirem mastigar o pão, porque é tudo puré e a carne é toda macia. Não, a carne não é toda macia. A carne tem que ser como esta carne que nós vamos provar hoje, de um borrego novo, mas é um borrego consistente porque andou sempre no pasto. Uma galinha demora 6 meses, 8 meses a ficar uma galinha, e nós comemos galinhas com 1 mês ou com 3 semanas e continuamos a achar que esse futuro está dentro da nossa casa e não está. Nós achamos que é uma coisa dos americanos, não é? Meus amigos, cada vez mais em Portugal nós importamos tudo. Nós vemos os celeiros da EPAC aqui em Beja estão vazios, não têm lá um grão de trigo, e outra hora tinham. Agora estamos numa crise de cereais. Porquê? Por causa da guerra, infelizmente, Deus queira que acabe em breve, e nós não temos maneira de subsistir. Antes tínhamos, agora não temos. Não é? Se calhar já me alonguei um bocadinho mais. Acho que tocaste em pontos muito importantes. O que eu vou fazer é simples, é uma espécie de um ensopado de borrego, aqui com outras coisas que normalmente não se põem no ensopado de borrego, portanto não lhe posso chamar ensopado de borrego. É um borrego bom com umas batatinhas, para vocês desfrutarem. Obrigada, José. Quando fizemos a seleção destes vídeos que vocês viram, tentámos retirar a parte das receitas. Agora, nos filmes que estão originais no YouTube, há várias receitas e eles partilham muitas destas ideias. No vídeo do José, por exemplo, no vídeo do Leopoldo, ele explica porque é que é importante, ou de que forma é que nós podemos preparar a perna de borrego e porque é que a gordura é importante. O José explica como é que se pode ver fisicamente a diferença de uma carne de pasto e uma carne de produção intensiva. Portanto, vale muito a pena espreitar. E depois fala-se de todas estas problemáticas. Agora, sem mais demoras, aquilo que eu ia pedir era chamar a palco a minha colega Maria, novamente. E a Maria vai vos guiar na segunda parte, ou na parte de debate, enquanto o ensopado e os pratos que o Leopoldo estão a preparar, enquanto eles estão a ser preparados, nós vamos ter em palco 5, 6 pessoas muito especiais, que a Maria vai já apresentar, mas antes disso eu queria só dizer uma última palavra, que é: estes borregos que vocês vão comer hoje não só são produzidos localmente, em Mértola, vêm da propriedade do João Madeira, que também subirá a palco, como são de uma raça autóctone, raça campaniça. Portanto, espero que gostem e até breve. Maria. Então, peço para virem aqui para o palco Alfredo, Eliana, Nino, João, Miguel. Vamos todos. Está desligado, não é? Então, um fica lá embaixo, eu vou agora encomendar. Estão confortáveis? Podem afastar, mexer, como entenderem, subir. Ok, então vamos dar passo a esta segunda parte. Eu pedia que os microfones também do nosso chefe ficassem ligados, para eles, cada vez que tiverem vontade de intervir, puderem e conseguirem intervir, o façam à vontade. Vai ficar também um microfone aí embaixo, com a minha colega Bárbara. Quem quiser intervir, comentar alguma coisa, sejam por favor à vontade.
se este espaço fosse mais pequenino, estávamos aqui todos, a ideia é criar uma situação muito confortável em que estamos todos num espaço de partilha, ok? Este microfone é para vocês, eu vou deixar aqui o Miguel, e esteja à vontade também para o pedir. Eu vou fazendo algumas perguntas no início, mas pronto, não tem nenhuma estrutura muito definida. Portanto, vou primeiro apresentar-vos, só para termos uma ideia. Temos aqui ao Nuno Canatário, portanto, é licenciado em Engenharia Zootécnica, pós-graduado em Sistemas de Produção da Agricultura Mediterrânea, é produtor de bovinos e ovinos em modo extensivo desde 2002, no Coto das Veledas, em Porto Alegre. Está-se a ouvir agora? Ok. Agora, temos aqui a Eliana, à minha direita, investigadora principal do Grupo de Valorização de Agroalimentos do CEBAL, daqui de Beja. Trabalha na nutrição e fisiologia digestiva de ruminantes, em particular sobre o metabolismo lipídico ruminal. Ela já nos poderá explicar depois o que é isto, né? Mas neste contexto tem trabalhado explorando a utilização de recursos alimentares alternativos na dieta dos ruminantes, como plantas arbustivas ou coproduto da agroindústria, que também pode ser uma oportunidade também aqui para o setor. Tenho aqui à minha esquerda o Alfredo Teixeira, licenciado em Engenharia Zootécnica, mestre em Ciências Animais, doutor também em Engenharia Zootécnica do Instituto, professor, coordenador no IB Bragança e integra o Centro de Investigação de Montanha. Trabalha com a produção ovina e caprina e a ciência da carne e dos produtos carne, portanto tem um longo percurso que já nos poderá comentar. A seguir está o João Madeira, muitos de vocês o conhecem, engenheiro agrônomo e agricultor, é corresponsável pela Sociedade Agrícola Vargas Madeira, uma herdade que produz ovelhas campaniças, mas também vacas alentejanas, e é presidente da Cooperativa Agrícola do Guadiana. Por último temos o Miguel Serra, arqueólogo, técnico superior da Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Serpa, investigador colaborador do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciência do Património, é autor e um ativo divulgador de trabalhos relacionados com arqueologia, educação patrimonial e a divulgação do património. Portanto, sejam todos bem-vindos. O objetivo de ter-vos aqui hoje é podermos falar um bocadinho sobre aquilo que são as problemáticas da pecuária extensiva, nomeadamente naquilo que tem a ver com como conseguimos posicionar de melhor forma os produtos da pecuária. Portanto, todo mundo sabe que a pecuária é uma atividade que se desenvolve há muitíssimo tempo, não é? Nestes territórios e não só, e é uma atividade que é fundamental para o aproveitamento de recursos que de outra forma não poderiam ser valorizados, não é? É também uma atividade que permite a manutenção da paisagem. Cada dia mais se fala dos serviços do ecossistema e a importância que esta atividade pode ter para eles. No entanto, temos uma atividade que cria um produto, que esse produto só faz sentido se for consumido. E a cultura, como já se falou aqui há pouco, não é, tem vindo a evoluir para um consumo de gorduras e outros elementos por via de muitos outros produtos que fazem com que normalmente as pessoas tendam a cortar neste tipo de alimentos, não é? Portanto, as carnes vermelhas, as carnes de pasto, as carnes com gorduras naturais, digamos assim, têm vindo a ser menos consumidas ultimamente e, inclusive, como vocês do setor bem saberão, temos aqui uma campanha, diria eu, de muitas vezes de valorização desse produto. Portanto, importa muito, de facto, trabalhar não só numa melhor produção, mas também numa produção que permita pôr este produto no melhor sítio, da melhor forma e com uma valorização maior. Pronto, essa era só a introdução, era só para aquecer aqui. Temos o cheiro da comida aqui por perto, temos muitos assuntos em cima da mesa. Portanto, agora vou dar a palavra só para o Miguel, só para começarmos, não é? Miguel, o que nos podes contar desta atividade na história e como nos temos relacionado, não é, com os animais domésticos a longa data e como tem feito parte da nossa história, da nossa cultura, não é? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Eu aproveito para cumprimentar todos os colegas do painel.
Para mim, pessoalmente, é uma honra estar aqui nesta companhia, até porque sinto que as pessoas que estão aqui à volta são os continuadores de uma tradição neste território e que isto traz um grande peso também para eles, com mais de 6.000 anos de história. Portanto, não estamos a falar de uma tradição, estamos a falar de uma prática milenar. Para mim vai ser um bocadinho difícil manter um raciocínio lógico com estes aromas aqui a rodearem, mas pronto, isto vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar. Vou só deixar agora umas notas muito breves, podemos depois alongar se assim o entenderem, porque também durante o vídeo isto despertaram uma série de ideias que não tinha trabalhado devidamente para vir aqui falar, mas pode ser que depois dê para desenvolver. De facto, nós, e centrando-nos aqui nesta região, nós temos provas arqueológicas, em trabalhos arqueológicos, da domesticação de animais, e os mais frequentes são os ovicaprinos. Eu vou sempre falar em ovicaprinos porque em arqueologia é quase impossível distingui-los. Basta imaginarem de um esqueleto inteiro de um animal, só uma pequena percentagem está presente e o mesmo que está presente são ossos esmigalhados, portanto podem imaginar a dificuldade de os conseguir distinguir. Mas notamos que é sempre o animal mais presente. Trata-se de um animal que é introduzido, como sabemos, que ele não é domesticado aqui, a espécie selvagem vem do Médio Oriente e, portanto, o que chega aqui à Europa já é a espécie doméstica, ao contrário, por exemplo, do que acontece com os bovinos ou com os suínos, que é domesticado em diferentes pontos do planeta. Ora, e os ovicaprinos marcam uma presença no nosso registro arqueológico, na nossa história, desde há 5.500, 6.000 anos aqui neste território, e vai se intensificando, não do modo que estávamos aqui a discutir anteriormente, mas vai havendo uma presença cada vez mais regular, até por causa daquilo que se falou da capacidade de adaptação e de resiliência destes animais nestes territórios. Eu, em concreto, estudo uma época passada há 3.000 anos, sensivelmente, de um projeto de investigação aqui no Concelho de Beja, na aldeia de Mombeja, que é um momento já de afirmação destas sociedades agropasteris, onde vemos perfeitamente uma grande percentagem de ovicaprinos no registro arqueológico, com várias nuances que conseguimos dali distinguir através do estudo dos ossos, desde a forma como poderiam ser consumidos, pode haver provas até de serem animais que são cozidos, portanto, para os ensopados ou assados, há momentos em que há mais presença de umas evidências do que de outras, as idades de abate que nos dizem para que é que estes animais estão a ser criados, uma presença bastante regular de animais mais velhos, mais adultos, portanto, tem a ver com um outro momento da nossa pré-história muito importante, que é a revolução dos produtos secundários e da forma como estas comunidades humanas aprenderam a aproveitar o máximo dos animais, não só pela carne, como é óbvio, mas também por aquilo que se chama os produtos secundários, em primeiro lugar, e no caso dos ovinos, a lã, para os têxteis, mas também muito importante, porque é uma autêntica revolução também na nossa própria biologia, com o desaparecimento de certas intolerâncias, que é o leite e os derivados, com o queijo, os iogurtes e as manteigas, e por isso muitos destes animais são mantidos, também, claro, também há os animais jovens são batidos para consumo, mas portanto há uma variedade de utilizações, mesmo na morte o animal continua a ser utilizado, a pele, os ossos para fazer desde ferramentas a instrumentos, enfim, é um mundo e que mesmo com as devidas distâncias não é muito diferente daquilo que nós vemos na utilização destes animais, o seu aproveitamento, diria, quase total. A história também pode nos ajudar a uma certa promoção destas atividades e, mais uma vez, vou buscar aqui um exemplo também dos nossos vizinhos do lado, que desenvolvem um projeto extraordinário que é o Arqueogastronomia, onde fazem um pouco aquilo que estão a fazer aqui. O arqueólogo, o historiador, dão as evidências do conhecimento que há sobre os animais, até as receitas, quando estamos a falar de períodos já com escrito, onde até temos receitas, e os chefes não fazem uma recriação, não é isso que se pretende, porque não temos todos os dados para poder fazer uma recriação da gastronomia antiga, mas sim para fazer aquilo que fazem melhor, que é ser criativos e reinterpretar a alimentação, a história da alimentação com os dados de que dispomos. Muito obrigado. Isto me leva a pensar, portanto, nesse território, todos conhecemos um bocadinho aquilo que tem vindo a ser o trabalho, como o próprio gado, a própria atividade tem vindo a forjar o território e a criar e a moldar, não é? E como elas têm vindo
como as próprias culturas têm vindo a evoluir a um ritmo paralelo, não é? No caso das zonas de montanha, isso também é evidente, também são zonas com características bastante marcadas, digamos, difíceis muitas vezes, não é? Como é na vossa região e como tem vindo a evoluir também esta atividade e esta preocupação? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os membros do painel e os nossos chefes, o público também, agradecer à ACOS e à DPM pelo convite que me foi formulado e dizer que é com muito agrado que me encontro aqui, algo mais de 700 km de distância de onde eu vivo, para poder mostrar um pouco também da experiência que nós vivemos. Esta manhã mesmo falávamos em pastoreio extensivo e a forma de valorizar esse pastoreio extensivo. E vivemos num país em que, sendo pequeno, encontramos diversidades tremendamente grandes. Entre os montes, na montanha, também há pastoreio extensivo. Não tem nada a ver com o pastoreio extensivo que vimos aqui no Alentejo. No entanto, o fundamento é exatamente o mesmo. É fazer um trabalho que não é valorizado, mas que é um trabalho social, que consiste nos dias de hoje basicamente em manter a paisagem, em manter o equilíbrio dos sistemas, no fundo a fazer um trabalho que deveria ser compensado todos aqueles que o fazem, sejam produtores, sejam pastores, sejam depois todos aqueles que vão valorizar os produtos que saem desta atividade de pastoreio extensivo. Naturalmente que na região onde eu vivo, neste ambiente de pastoreio extensivo, ganha também protagonismo tanto os ovinos quanto os caprinos, mas também os bovinos, e particularmente aqui, à semelhança do que estamos a verificar no Alentejo, ganha grande expressão o papel das raças autóctones. E eu quero crer que essa é uma forma também de associar o pastoreio extensivo a essas mesmas raças e associar essas mesmas raças também ao tipo de produto que é produzido. Sem dúvida que as dificuldades são em parte semelhantes àquelas que vivem aqui, a colocar esse produto na mesa do consumidor. Hoje mesmo de manhã falávamos nisso, se eventualmente um cordeiro de leite ou até mesmo aqui um borrego chega à mesa ou chega à cozinha do consumidor dos dias de hoje na forma que chega em meias carcaças, muitas vezes temos muita gente a perguntar: e agora o que é que faço com isto? Se tem possibilidade de telefonar à mãe ou à avó e que lhes dê alguma dica, são capazes de preparar algo bom. Eu quero crer que temos que aprender com aquilo que já se fazia há muito tempo para essa Europa fora, é fazer chegar este produto ao consumidor sobre uma forma de cortes mais finos, em que lhes é dar exatamente também alguma explicação da forma de valorizar esses mesmos cortes e a forma como tem que recuperar, no fundo, receitas que são tradicionais, receitas que são da nossa riqueza gastronómica, que os dois chefes aqui, no fundo, estão a reproduzir em grande parte. Um outro problema que se põe nesta área é também, muitas vezes, o que fazer com aquelas carnes do sistema extensivo que não são valorizadas em termos de marcas de qualidade. Porque aqui estamos a falar de borrego. Eu falei de um cordeiro, posso-lhes falar de um cabrito de leite, posso-vos falar exatamente de pratos gastronómicos no norte do país, um cabrito à minhota, posso-vos falar de autênticas maravilhas, mas simplesmente acontece o que fazer com aquelas carnes que não dão origem a marcas de qualidade e a selos de qualidade, como são os selos DOP e os selos IGP. Estou-me a referir concretamente às cabras, às ovelhas de refúgio, provavelmente, como aqui o chefe José Júlio falou há pouco, das carnes de bovino maior, que hoje nós sabemos que são valorizadíssimas na vizinha Espanha como carnes maturadas e que são, no fundo, as nossas vacas de refúgio, que depois de ter um sistema de engorda vão enriquecer as costeletas de vaca e de boi, não é? Das sidrarias do País Basco. Acontece, como me aconteceu a mim, ir de visita a um restaurante de carnes maturadas bastante conhecido em Castilha León, Espanha, e ter a oportunidade de ir à cozinha e fiz uma fotografia e a carne era de origem portuguesa, criada em Portugal,
abatido em Portugal e, no entanto, estava a ser comercializado lá com os tais preços que o chefe José Júlio acabou por referir. Bom, nesse sentido, nós no nosso Centro de Investigação temos feito e desenvolvido alguns trabalhos de valorização deste tipo de carnes e no caso concreto do tema que estávamos aqui a tocar, que é carne de ovino e carne de caprino, com essas carnes que saem fora das marcas de qualidade de selos DOP e IGP, começamos a fazer alguns trabalhos interessantes em copromoção industrial com uma indústria de processamento de carnes e com associações de criadores, no sentido de criar alternativas ao consumo dessas mesmas carnes. Conseguimos fazer hambúrguer de carne de cabra, incorporamos nessas carnes de hambúrguer, de carne de cabra ou de ovelha, fontes de gordura diferenciadas, algumas delas de gorduras vegetais, como seja azeite, e que forma, no fundo, um tipo de produto que é perfeitamente acessível a mercados de produtos kosher e de produtos halal, que também são muito importantes na nossa comunidade, como sabem. Conseguimos fazer salsichas frescas de ovelha e de cabra, com incorporação de diferentes ingredientes e que tiveram boa aceitação em painéis de consumidores treinados e em painéis também de consumidores globais, sobre a forma de valorizar essas mesmas carnes, que não tem outra forma do que ser processá-las, tratá-las com sais, tratá-las com métodos de secagem, de desidratação e colocar no mercado esse tipo de produtos processados, ganhando um valor acrescentado e que pode ser de grande interesse para o mercado de produtores. Bom, isto é um pouco daquilo que nós vamos fazendo, depois, se encontrar interessante, poderei explicar um pouco mais. Obrigado. Então, ainda que as preparações continuem a ser relativamente simples, não é? Há muito espaço para a inovação, e isso é um fato, não é? E o mercado está a puxar por ela, não é? O mercado precisa, para esta nova adaptação de pessoas sem tempo, não é? Muitas vezes com pouco conhecimento sobre como trabalhar um animal, não é? Precisam de fato de uma ajuda, portanto, um produto que chegue de uma forma mais fácil. Mas voltando um pouco atrás, estávamos a falar da qualidade, não é? A qualidade é um conceito que cada dia se fala mais e a qualidade está muito associada a rótulos de qualidade, mas quando falamos de qualidade, Nuno, que para um agricultor isto diz, não é? Bom, qualidade, antes que tudo agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes. Qualidade é uma definição muito abstrata quanto a mim. O que eu gosto pode não gostar outra pessoa. Era uma pergunta que eu não estava nada preparado para responder. Mas, acima de tudo, acredito que, independentemente das raças, é o sistema. Eu acho que aqui o que está é o sistema. E, sem dúvida, o impacto ambiental, o que produzimos, é algo de qualidade. O sabor já é discutível, se é melhor, mais gordo, menos gordo. A raça é discutível. Agora, o nosso sistema é tão bem, como vimos nas imagens, os animais estão de bem com o ambiente. Eu vinha na estrada de Porto Alegre para Beja e vimos que os bovinos, os ovinos que ali pastavam, o impacto ambiental é mínimo. Vimos o sol verde, vimos o céu limpo. E acho que isto faz parte da qualidade que nós tentamos meter no nosso produto. O que é a qualidade? Eu tento adaptar-me à realidade e tentamos fazer engordas de animais num período em que temos mais disponibilidade de alimento. Nesta altura da primavera, fim da primavera, setembro, outubro, nós não conseguimos manter uma produção de qualidade durante todo o ano. É difícil. Fazer contratos com algumas empresas que querem X animais por mês é impensável para nós. Temos sim estes chefes, estas situações que nos podem valorizar o que temos de maior qualidade. Mas aí vamos a ter com outro problema. Como é que eu consigo? O Zé Júlio no outro dia ligou-me e dizia que precisava de um borrego. E eu era de todo, estamos na primavera, temos os borregos gordos com 30, 35 quilos, um animal já com alguma consistência. Eu não posso vender o borrego ao Zé Júlio, eu não tenho nenhum matador que me faça isso. Ou então tenho que meter 200 euros para ir levar o borrego ao matador e para me entregarem. Nós moramos a 10 km um do outro.
E o borrego tem que fazer 100 km para ser abatido legalmente. E eu queria conduzir a conversa muito para isso, porque acho que tem que se fazer aí alguma coisa, a nível ou de associações ou de câmaras, para facilitar estas trocas diretas, porque o Zé Júlio não pode matar um caminhão de borregos, porque ele não consegue numa semana gastar um caminhão de borregos. Tem que haver um sistema, uma sala de abate, qualquer coisa, para que esta qualidade não se perca nas estruturas de frio, nos congelamentos e tudo mais. Nós temos o produto naturalmente, vamos abatê-lo e vamos cozinhá-lo como estamos a fazer aqui hoje. E vale a pena pensar no custo ambiental que tem e na perda de qualidade que isso poderá meter no sistema. Obrigada, Nuno. De fato, esse é um assunto pelo qual o projeto também tem vindo a trabalhar, muito, também de perto, que quer dizer, tem-se trabalhado muito naquilo que são as cadeias curtas agroalimentares, não é? No país, incentiva-se muito essa preocupação, no entanto as cadeias acabam por ficar circunscritas, não é, a hortícolas e a frutas, pouco mais. Não chega a carne porque existe um problema muito grande que é precisamente aquele que estás a descrever, é que enquanto não houver soluções de matadouros próximos dos territórios, existe muita dificuldade para os pequenos produtores realmente terem uma forma de dar valor ao seu produto, por uma parte, e isso também restringe muito aquilo que é a inovação, não é? Mas voltando aqui um pezinho atrás em relação a este tema da qualidade e a importância que falamos sobre aquilo que os animais comem e aquilo que nós comemos, não é? O tema da própria alimentação e das preocupações que as pessoas têm hoje em relação à alimentação e de como estes animais também, ao diversificarem a sua alimentação, também fazem um melhor serviço, não é? Em termos ecológicos, não é? Liana, o que não podes comentar sobre isto? Obrigada, antes de mais, bom dia, e também quero começar por agradecer pelo convite e também cumprimentar o painel e todo o público. Relativamente à questão sobre acho que é isso que me estavas a colocar, sobre o impacto das dietas, né? Aquilo que os animais comem, sobre depois o valor nutricional que estes produtos podem ter. De facto, hoje em dia assistimos um bocadinho a uma diabolização do valor nutricional da carne dos ruminantes, da carne, dos produtos dos ruminantes, seja os produtos carnes como o leite, né? Estão muito associados ao aumento das doenças cardiovasculares, e acho que também o nosso papel, e acho que o projeto também pode ter esse papel, é passar não só a informação sobre os sistemas de produção, mas sobre o real valor nutricional destes produtos. É um facto que os produtos ruminantes são ricos em ácidos gordos saturados, mas em certas condições nós conseguimos aumentar um conjunto de ácidos gordos que são benéficos, não é? E aquilo que nós sabemos é que os animais que são produzidos com forragens, com pastagens, conseguimos aumentar estes ácidos gordos benéficos, são os CLAs, são um ácido gordo trans. De uma forma genérica, os ácidos gordos trans são considerados maus, não é? E aqueles que nós encontramos, por exemplo, nas margarinas, nos chocolates, são de facto nefastos, mas aqueles que nós encontramos nos produtos dos ruminantes, e ainda por cima produzidos com pastagens, são bons, não é? E muitos dos consumidores não têm esta informação, ou seja, associada a um sistema que tem todos estes benefícios em termos de ecossistema, também chamar a atenção para o valor nutricional que estes produtos podem ter. Mas também, como acho que é evidente nos vídeos, e o Nuno também referiu isso, ou seja, há uma época do ano em que não existe pastagem, não é? E tem que continuar a haver borrego, vamos continuar a alimentar os borregos, muitas vezes passam por estes sistemas que chamamos de intensivos, não é? Mas também nesses sistemas existem formas de termos produtos com elevado valor nutricional, ou seja, por exemplo, substituir os cereais, não totalmente, mas de uma forma parcial, por subprodutos da agroindústria, não é? Também conseguimos, de alguma forma, aumentar estes ácidos gordos que são favoráveis. Acho que temos também ver o sistema como um todo, não é? Numa época do ano conseguimos ter os animais com pastagens, né, fazer o seu acabamento, mas isto não conseguimos fazer durante todo o ano. Mas existem formas de
de alimentar estes animais e continuar a ter carnes ou leite com elevado valor nutricional. E acho que é importante também valorizarmos o sistema como um todo e não debilizar o intensivo. Eu costumo muito debilizar o intensivo. Acho que temos que melhorar todos os sistemas e torná-los todos mais sustentáveis, garantir o bem-estar animal e ter produtos de elevado valor nutricional. Mas como comecei por dizer, acho que temos que informar e acho que passa muito, tanto pelo meu trabalho, e este projeto é um exemplo de atividades que pode fazer esse serviço, que é informar o consumidor quanto ao valor nutricional destes produtos. E nós temos neste momento a desenvolver no CEBAL um projeto que é o Vale Mais Alentejo, e este nome, que é focado só em ovinos e caprinos, nos produtos destes animais, e este nome surgiu ou seja, estes produtos valem mais do que aquilo que a maioria dos consumidores conhecem, né? Valem mais do que aquilo que chega ao supermercado. E a base e o nome foi isso, né? E aquilo que nós temos tentado fazer é primeiro conhecer os produtos destes animais, seja os produtos lácteos como a carne, e caracterizá-los, né? E também promover estratégias nutricionais que podem ser aplicados tanto para aqueles que têm sistemas mais intensivos, mas como por aqueles que utilizam sistemas mais intensivos. Não sei se tu... Obrigada. Eu não sei se... Eu vou falar como alguém que vive em Lisboa, mas que desde criança veio para o Alentejo. Eu adorava ter os quintais que há, por exemplo, em Vila Alva, à beira de minha casa, em Lisboa. Adorava que este processo, e falei isso com o João Madeira quando viemos a Mértola, que é os borregos dele terem que ir para Sozel e depois perderem-se no mundo e ninguém saber nunca mais que eram do João. Acho isso super vergonhoso. Adorava poder comprar diretamente, que esses circuitos fossem diretamente para o consumidor. Hoje começa a haver interesse, não só nos restaurantes e alguns cozinheiros, mas em pessoas que dão valor a isso, tiveram essa cultura e acordaram um pouco para a vida a tempo e horas. Infelizmente ainda é um nicho, mas as pessoas, quando é bom, dizem uau. Mas depois, se acompanhassem o processo todo desde o início, seria muito importante. Eu digo que tive a sorte de ser mal habituado, ou seja, sempre comi coisas da terra, e sempre, apesar de tudo, quase sempre vivi em Lisboa, mas fazem diferença as coisas feitas por pessoas que valorizam, gostam e trabalham por paixão e acreditam naquilo que estão a fazer. São especiais, devem ser valorizados, porque o consumidor só tira partido das coisas que vocês fazem. E bem, é preciso estudar efetivamente, mas é preciso valorizar quem está no terreno, quem não perdeu essas tradições, quem nos conta as histórias que a Capariça ia para Lisboa e coisas assim do género, porque é muito importante. E não só chegar a isso ao meio urbano, mas valorizar no próprio terreno, porque se calhar muita gente não conhece essa realidade e vive ao lado de vocês. Portanto, as escolas e os pais são os principais culpados, se calhar porque a tradição se morreu durante uns anos e que agora começa a ser novamente valorizada. Houve sempre alguém que nunca se esqueceu disso, mas é preciso aumentar a escala e é preciso que nas escolas, logo aos 6 anos, comecem a falar destes problemas e destas questões que depois os nossos filhos, alguns, gostam e apreciam. E, portanto, deviam estar aqui mais crianças, deviam estar aqui mais famílias, porque não se pode empurrar tudo só para as escolas, mas o que é certo é que as escolas continuam a ser iguais ao fim destes 30, 40 anos. Continuam-se a fazer o mesmo tipo de ensino e não se toca no problema da alimentação e de onde vêm as coisas boas. As coisas boas vêm do campo. O campo é o futuro. Eu só tenho que agradecer a quem continua a dar essa força, porque nem todos podemos estar no campo, mas graças a vocês temos os borregos bons, temos as vacas boas, temos os frangos, temos os legumes e as ervas aromáticas. Depois vamos ver que não é preciso muito para ficar bom, porque se o produto for bom, basta cozinhar em lume brando, pôr 2 ou 3 coisas mais e temos um bom prato. Portanto,
quando as coisas são boas, nós não precisamos de as mascarar. E isso é que a cultura alentejana, mais se calhar do que outra no país, nos ensina faz muito de pouco. Portanto, o less is more nasceu no Alentejo em termos gastronómicos, provavelmente, e noutras zonas do Mediterrâneo, mas o Alentejo ensina-nos isso, que não é preciso complicar o que é simples e o que é bom. E eu tive essa educação e por isso estou onde estou hoje. Comecei na arquitetura e hoje, pronto, tal como o Zé Júlio, também gosto de comer, gosto de beber e vim parar aqui se calhar por isso. Muito obrigado. Esteja à vontade para ir servindo e temos aqui ajuda para se fizer falta pôr alguma coisa aí na mesa, está bem? João, isto parece ser uma tradição que sempre houve, e se calhar há quem pensa que porque sempre houve pecuária e sempre houve domesticação é uma coisa que é fácil, não é? Se calhar vale a pena partilhar um bocadinho aquilo que é a experiência da produção, não é? Ainda mais num contexto de alterações climáticas, não é? Obrigado. Enfim, cumprimentar toda a gente que aqui está. Isto é mais ou menos fala do que quiseres, não é? Que é a parte boa. Ora bem, eu sem querer ser pretencioso, acho que de falar depois destas intervenções, essencialmente é fazer uma síntese, não é? Se bem que se calhar ainda não estejamos na fase da síntese. O que me parece fundamental aqui é que nós temos que vender a história, temos que transmitir a história atrás do produto. E começávamos aqui pela dimensão histórico-arqueológica, que é o facto de nós, por coincidência, trabalharmos com uma raça autóctone. A raça autóctone quanto a mim, é a expressão de uma característica muito marcada da nossa espécie, do Homo sapiens. É uma elevadíssima criatividade. E, portanto, as raças, a campaniça, a merina, a alentejana, a mortelenga, nascem de uma leitura que as pessoas que cá andaram há muitos anos fizeram dos animais, dos recursos que tinham, dos animais, do território e das suas próprias necessidades. E não é por acaso que há determinadas zonas onde a lã é mais potenciada, há outras zonas onde a carne tem uma dimensão mais expressiva nas características que são selecionadas, para que no fim as pessoas, que são essas que interessam, que habitam um território que só deve ser, ou melhor, que nunca devemos perder de vista que deve ser sempre habitado, e da interação entre esse território e essas pessoas com os recursos que o território proporciona, nos fizeram trabalhar determinados animais e domesticá-los e fazê-los ser uns nossos aliados na nossa principal tarefa, que é a sobrevivência e a preservação de nós próprios enquanto espécie. Portanto, essa história do homem e dos animais e do território deve ser sempre transmitida. A pecuária extensiva, penso que no nosso país todo, beneficia, embora, como o Canatário disse, a questão da raça não tenha que ser mandatória, como se diz agora, mas nós podemos tirar partido de uma grande sinergia que existe entre os territórios onde a nossa única alternativa é a produção extensiva e os recursos genéticos que foram moldados ao longo de gerações e de eras até por quem cá andou. Porque, na verdade, o que nós conseguimos com esses animais é um intermediário, e foi uma questão que foi abordada aqui nos dois filmes que fizemos, até por coincidência por nós os dois, que é, nós temos uma tarefa, entre outras, mas uma tarefa fundamental, que é alimentar uma humanidade, e uma humanidade em crescimento relativamente acelerado. Falou-se aqui nesta feira que em 2050 seremos algures entre 9 e 10 mil milhões de almas à superfície da Terra, a viver de uma superfície agrícola que não vai aumentar muito. E, portanto, nós temos que aproveitar bem toda a superfície que temos disponível para alimentar as pessoas. Na faixa grande, que se calhar ocupa mais ou menos 85% do nosso território, que vai desde o sul ao norte pelo interior, poucas zonas regam e poucas zonas têm aptidão para produzir alimentos diretamente consumíveis por humanos.
E, portanto, o que nós precisamos é de um intermediário que nos transforme alimentos que nós não conseguimos digerir, nomeadamente alimentos ricos em fibra, em alimentos de alto valor para nós. Carne, leite e a boleia, pelo e lã e companhia. E esses intermediários são os ruminantes, a que se junta ao porco, no nosso caso concreto do Alentejo, o porco alentejano, na valorização de um dos produtos do montado, que é a bolota. Portanto, essa nossa missão de alimentar uma humanidade tem que ser feita sempre, também sem perder de vista que os agricultores, os donos dos animais, os pastores, no fim do mês precisam de ter dinheiro para comer. Ontem dizia-se aqui, num colóquio onde eu também participei, como é que nós devemos estar preocupados com o fim do mundo se há famílias que não sabem se vão chegar ao fim do mês. Não é? E, portanto, em todo isto que foi dito, houve aqui uma dimensão que me parece que deve ser valorizada, que é associada a tudo isto, ao respeito pelo território, ao uso dos recursos genéticos, da moldagem que se fez dos recursos genéticos. Nós somos criadores de riqueza, antes de mais. Nós somos produtores e como tal, somos criadores de riqueza. E os animais são a nossa grande forma de criar riqueza no interior não regado do país, que é a maior parte do nosso território. E, portanto, é esta conjugação do homem, do animal e da terra que andamos a pisar que nos dá o privilégio desta feliz coincidência de conseguirmos trabalhar todos uns com os outros e, no fim, criarmos mais do que aquilo que usámos no início. Por outro lado, acho que há também aqui uma questão que todos nós, enquanto produtores, investigadores e consumidores desse lado, embora desse lado também haja muitos produtores, que é a questão dos conceitos. E este centro de competências, do qual eu tive o privilégio e a honra de fazer parte do núcleo fundador, nasce precisamente na tentativa de separar um bocadinho o trigo do joio. E falou-se já aqui na questão da demonização do intensivo, e eu punha aqui, a par com a demonização do intensivo, o endeusamento do extensivo, que também é uma tendência perigosa, principalmente porque nós não sabemos bem do que é que estamos a falar quando falamos de extensivo. Toda a gente, há uma frase muito famosa de um gigante da nossa história que diz que o bom senso é a riqueza mais bem distribuída no mundo porque toda a gente acha que tem a suficiente. E o caráter extensivo é mais ou menos o mesmo. Todas as pessoas que desenvolvem uma atividade pecuária a céu aberto acham que fazem uma produção extensiva. E o Centro de Competências para o Pastoreio Extensivo tem o próprio nome, também radica nesta primeira grande missão de tentarmos definir o que é o extensivo. E do exercício que temos feito já percebemos que não há uma definição clara de extensivo, nem uma definição clara de intensivo. Há sim uma escala de intensividade ou de extensividade, ao longo da qual nós nos iremos posicionar, cada uma das explorações que nós conhecemos ou que nós gerimos se há de posicionar. Aparentemente é possível gerar grandes mais-valias ambientais em ambiente extensivo, mas também o é sem danificar propriamente os recursos, criar produtos, gerar riqueza em ambiente intensivo, desde que devidamente balizado por normas e por práticas de sustentabilidade, que ao fim e ao cabo é o conceito que andamos todos um bocadinho atrás. Não é? É como é que nós alimentamos o mundo, mantemos os territórios vivos, impedimos que não ardam, preservamos os recursos genéticos, geramos riqueza, mantemos comunidades humanas e, no fim de contas, não prejudicamos aquelas que hão de vir a ser as necessidades de quem há de vir a seguir a nós. Esta formulação é importante, porque não são as necessidades que nós conhecemos, podem ser outras. E, portanto, nós temos que ter uma dupla cautela quando andamos por aqui, não só, porque não devemos pensar que quem vem a seguir a nós tem as mesmas necessidades que nós temos, pode ter outras. Veja-se agora, de um momento para o outro, o mundo mudou. Não é? Uma pandemia e a seguir uma guerra, às portas, dentro da Europa. E isso pode levantar toda uma nova família de problemas. Portanto, eu, enfim, não trouxe para aqui nada de novo, mas acho que fizemos aqui uma boa volta à roda da mesa de uma série de problemas que, ao fim e ao cabo, são para dar uma nota otimista, há solução, e a solução é nós estarmos aqui um conjunto de pessoas a debater, e a seguir vamos comer
coisas que foram produzidas de uma forma que achamos todos, à luz do que sabemos hoje em dia, que é a forma correta de fazer. Portanto, olha, Maria, não sei se ajudei. Muito bem, vamos continuando. José Júlio, não sei se queres comentar-nos alguma coisa, eu também não queria que a comida arrefecesse, que isso é muito ainda mal. Ainda não está pronta, portanto, ainda não está a arrefecer. Então, conta-nos só da tua experiência. No meu percurso académico, eu estudei agricultura, aqui com o meu grande amigo Vasco Abreu, e era relativamente ao Vasco que eu queria falar, que é outra parte importante dos produtores, que é realmente as pastagens. E a evolução a nível das pastagens, e o Vasco está aqui que não me deixa se calhar mentir ou acha um disparate daquilo que eu vou dizer, é que se nós somos o que comemos, os animais também são o que comem e têm o seu terroir e têm o seu habitat. Por isso é que o queijo da Serra da Estrela sabe a queijo da Serra da Estrela, e por isso é que o borrego, este borrego que nós estamos a provar agora, que eu provei agora, tem outro sabor distinto do borrego do Norte Alentejo, e portanto acho que era uma boa altura para nós também começarmos a fazer distinção entre produtos. A cabra campaniça, a cabra que é cuidada naquelas serras, na Serra da Estrela, como aquela erva, ou as ovelhas que dão aquele sabor ao leite, as cabras aqui mais para o sul, a Serra de Mértola, e depois estas pastagens em Beja. Quer dizer, temos cada animal de cada exploração tem o seu sabor. Eu falava isso uma vez com o Nuno e estava-lhe a dizer, mas porquê é que as vacas, cada bezerro, em sua altura do ano, a carne tem um sabor diferente e consegue-se distinguir? E portanto isso é um tema que eu também acho muito interessante, é os diferentes sabores que nós, os chefes, conseguimos tirar dos produtos, dos diferentes produtores. Essa noção perdemos-la quando chegamos a um supermercado e vemos um borrego ou uma palete de costeletas de borrego que diz que é da raça. Mas qual é a pastagem que ela comeu? Qual é que é o território? Porque, por exemplo, nós vemos a carne alentejana, que é um produtor massivo em termos de carne de vaca e que se soube impor no mercado. Mas a carne alentejana não é toda igual. Há vários produtores de carne alentejana. Há produtores que têm o gado mais extensivo, outros mais intensivo. Quer dizer, esse tema, em termos depois de produto final, havemos de lá chegar, mas ainda estamos a léguas. Mas pergunta-me eu, como é que nós fazemos para que o consumidor consiga perceber isso, não é? Porque parte muito de um tema de conhecimento, não é? Ou seja, um consumidor precisa, assim como o vinho... A educação passa muito pelos restaurantes. Nós, os restaurantes, temos, e o Leopoldo está aqui que não me deixa mentir, temos um rol de clientes que nos visita, e há uns que sabem que estão a ir ao Leopoldo e outros que sabem que estão a ir ao Zé Júlio, mas há muita gente que nos entra pela porta simplesmente para ir a um restaurante. Igual se passa com a carne. Há muita gente que diz, eu não gosto de borrego, sem nunca ter provado borrego na vida. O que eles provaram foi um produto processado que vem do outro lado do mundo e que dizem que é borrego. O nosso borrego nada tem a ver, e eu aposto com toda a gente que aqui está, quem não gosta de borrego, eu ponho a comer borrego. E quem me diga que não gosta disto, daquilo ou do outro, a não ser por uma razão de textura, que acontece, mas em termos de questões de sabor, não há, eu ponho toda a gente, isso é um desafio que eu faço, ponho toda a gente a comer o que não gosta, porque nunca comeram bom. Eu tenho um exemplo, nós nunca aprenderam a comer o bom. Eu tenho um exemplo muito engraçado que é o seguinte, as pessoas chegam e dizem assim, este galo está duro, mas porquê é que o galo está duro se teve a cozer 2 horas? Porque era um galo de campo. E as pessoas não estão habituadas a comer galo de campo, estão habituadas a comer frango de aviar. No borrego é igual. Vamos comer uma costeleta deste borrego, vamos prová-la, vamos ter textura e vamos ter muito sabor. Não vamos ter papa. O cliente começa a ser educado quando nós no restaurante estamos a educar e estamos constantemente na televisão a ouvir tão macio, mas não me interessa ser macio, interessa-me que tenha sabor, não é? O doce e o salgado que interessa, não é? Não só macio, ou seja, como é importante, no fundo, explorar todos os sabores, todas as texturas, todas as nuances, não é? Que os alimentos têm, não é? Porque o que se passa é o seguinte, nós estamos a olhar para aquele bonito ramo de flores e que temos ali umas alfazemas, temos rosmaninhos, temos várias cores. E nós agora vamos deixar de ter aquela diversidade de cores e vamos pôr ali só preto e branco.
E vamos passar a ver televisão a preto e branco e vamos ver paisagens tudo a preto e branco. E é isso que nós estamos a fazer em relação ao gosto. Nós neste momento estamos a criar uma só textura, que eu dou o exemplo do hambúrguer, mas há 500 outros exemplos, e em termos de sabor, estamos sempre a potenciar o sabor ao máximo. Se apresentar um frango cozido ou um peixe cozido, não tenho clientes, mas se apresentar um tomate com queijo mussarela, com salgadíssimo e super crocante, uma pizza, uma coisa dessas, as pessoas deixa tudo de comer o frango cozido e vai tudo comer... Exato. A simplificação é uma problemática que se põe a todo nível de coisa, portanto, põe-se no nível do sabor, não é? E no nível dos sentidos, não é? Mas põe-se também no nível da produção. Na própria produção tem vindo a sofrer com essa simplificação, não é? Sistemas que antes eram muito mais diversos e, portanto, mais resilientes, não é? Aos problemas econômicos, às pragas, às doenças, hoje também acabam por ficar mais simplificados porque existe uma tendência de especialização muito forte. Eu vejo que o João quer dizer aqui alguma coisa. Vou passar. Eu queria só, nesta questão da projeção da qualidade, não é? Como é que nós passamos a mensagem. E nós, na nossa exploração, que sou eu e o meu irmão, somos ambos deformados no sentido do associativismo. Acho que as organizações de produção têm um papel muito relevante. Eu ia só citar um exemplo do trabalho de uma organização que, por coincidência, é a ACOS. Nós comercializamos exclusivamente através de duas, uma delas é a carne alentejana, outra é a ACOS, e todos os ovinos comercializamos através da ACOS, incluindo a lã. E neste momento estamos a tirar partido de um trabalho árduo e de muitos anos, que finalmente conseguiu romper nesta questão da lã campaniça, em que neste momento dramático que começou com a pandemia, de desvalorização completa das lãs, nomeadamente das lãs standard, em que se conseguiu arranjar uma parceria com uma pessoa, uma artesã, que valoriza a lã campaniça, mesmo neste enquadramento, neste cenário de crise completa do mercado da lã. E isso é uma coisa que aparece daquela velha máxima da união faz a força. Portanto, nós unidos, agarrados a uma organização de produtores, conseguimos fazer parcerias com todos os outros agentes da nossa sociedade, com a investigação, com as associações como a ADPM, a própria ACS, ela própria organiza coisas como a Ovibeja, e é essa a nossa o subir aos ombros dos gigantes, neste caso, pudesse ser aos nossos próprios unidos, não é? Portanto, era destacar um bocadinho também aqui o papel das organizações de produtores como forma de nós, o próprio Centro de Competências nasce do esforço e da percepção da existência de um problema de um conjunto de organizações, não é? Da academia, do desenvolvimento local, dos produtores. Portanto, e temos que incluir nessa equação os consumidores, que também estão organizados em associações, e que se nós conseguirmos começar a fazer pontes que se fazem nestas coisas, não é? Porque não há nada, quer o José Júlio, quer o Leopoldo temos falado, é o bom que os produtos são, o bom que são, a forma como são produzidos, e nós temos que, mais do que dizer, temos que se calhar trazer as pessoas aqui, venham cá ver. Venham falar connosco, venham falar com quem investiga em parceria connosco, venham falar com quem estuda, venham falar com quem tenta melhorar os métodos de produção, venham falar com quem produz, mas principalmente venham para aqui. Temos que incluir, não é? E incluir todos os elos da cadeia. Precisamos de estar todos organizados, e esta nossa forma de organização em associações, em cooperativas, tem que ser valorizada, tem que ser promovida. Só queria dar duas achegas, uma relativamente àquilo que o chefe referiu, não é? O exemplo da carne alentejana, não é? No caso da carne de bovino, já conseguimos ir ao supermercado e comprar carne alentejana, carne dos Açores, carne Angus. No caso do borrego, não existe essa associação a raças, não é? A maior parte da produção nacional é vendida em carcaças inteiras, metades, quartos.
conseguimos ter acesso a algumas peças já cortadas, importado, basicamente o que está covetizado é importado, e relativamente à produção nacional não temos identificação nenhuma. Aquele borrego vem de onde? Vem do Alentejo, não há nenhuma diferenciação, ou seja, basicamente é tudo indiferenciado, não é? E os grandes centros de consumo estão no litoral, não é? Os grandes supermercados que não fazem qualquer diferenciação nem valorização deste tipo de produto, e acho que também passa muito por aí, não é? Fazermos alguma força para que aquilo que chega ao consumidor tenha mais informação. Eu não estou a falar da informação das certificações, né? Também já foi batido aqui na Ovibeja esta questão das certificações, né? O elevado número de certificações que os produtos têm que só baralham, não é? Mas tentar ter uma informação clara sobre a origem daqueles produtos, a história daqueles produtos. Eu acho que a história é fundamental, e acho que é facilmente perceptível pelos consumidores perceber de onde é que aquele produto vem, mas acho que há um longo caminho ainda a percorrer, e precisamos muito da comunicação, não só na parte de investigação, comunicarmos de uma forma se calhar mais clara aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós sabemos, não é? E o valor que nós conseguimos ver nestes produtos, mas também quanto ao sistema de produção. E isto leva-me também àquilo que o chefe Leopoldo também falou das crianças, não é? Se calhar um ponto forte onde devemos nos focar é nas crianças, não é? Nas escolas, levar isto às escolas, não é? Levar esta informação aos nossos miúdos, seja aqui do Alentejo, não é? Porque aparentemente estão mais próximos, mas nem sempre é assim, nem sempre estão conscientes da realidade da produção que os rodeia, e sobretudo levar aos grandes centros de consumo. Acho que devemos apostar nas crianças como a forma de chegar aos mais velhos, de chegar àqueles que compram, não é? Neste momento, mas também porque as crianças daqui a uns anos vão ser eles que vão comprar e que têm depois as suas decisões de compra. Acho que é importante passar esta informação de uma forma clara e de uma forma simples às crianças e aos consumidores de uma forma geral. Nuno, tu concordas com a importância do associativismo, cooperativismo? Sim, eu também sofro desse mal há 20 e poucos anos que pertenço a associações das mais variadas, e acho que é o único sistema de conseguirmos fazer alguma coisa juntos. Porque uma produção, por grande que seja, estamos a falar de 4, 5 animais por semana, um produtor sozinho, e por isso tem que ser juntos é que conseguimos mostrar o produto, a diferenciação do nosso produto, junto é que conseguimos fazer investimentos em comunicação, fazer todo o trabalho que tem que estar antes. Concordo muito com o que disse sobre muitas vezes estamos em Porto Alegre, numa cidade rural, e as pessoas estão completamente longe e fora da realidade da produção. Isso é uma realidade que nós às vezes comparamos com as grandes cidades, mas não, em Porto Alegre há pessoas que não sabem como se produz uma galinha, como se produz sim, imagino que seja semelhante. As pessoas foram todas para fora, a periferia que é bom, comeram facilmente aquilo que lhes deram, o doce que lhes deram, esqueceram-se da... E por isso, sim, sem dúvida que o associativismo é a única saída que tem estas pequenas produções, porque a outra hipótese é o associativismo ser obrigado, que são as grandes superfícies que ditam as regras, e quem quer faz, quem não quer não faz. É nós termos alguma palavra a dizer nessas regras ou não termos capacidade de fazer, e todos sabemos que há tabelas a circular, quem quiser, aquele estalão, aquele sistema, tudo mais, e nós não conseguimos muitas vezes influenciar os nossos colegas a dizer que é melhor fazermos um bocadinho fora da tabela, que homogeneiza a produção de quem compra e facilita a produção para a grande superfície e para o tudo igual e para o sempre igual durante todo o ano. Eu gostava de lançar aqui um tema que é impossível nós querermos dar ao mundo inteiro, nesta temática agora da alimentação global, não é? E quando nós pensamos na alimentação global, vêm os veganos a dizer que é impossível dar carne a toda a gente, e mas a alimentação mudou muito desde que eu era criança. Nós comíamos carne 2, 3 vezes por semana, e a nossa principal refeição era pequeno almoço e almoço. O jantar era sempre
uma sopa com um bocado de queijo, ou com uma tortilha, ou com alguma coisa. Hoje em dia, globalmente, come-se carne ao pequeno almoço, ao lanche e ao jantar. Comemos carne demais. Estes produtos que nós estamos aqui a falar não são para toda a gente. Nós somos uns privilegiados a nível mundial em conseguirmos comer esses produtos. Vamos publicitá-lo de forma consistente e de forma a que tenhamos noção de que nós, se tivéssemos que comer aquilo que a maior parte das pessoas comem no mundo, eu preferia ser vegetariano. E se tiver que se comer de aviário, aí então, meus amigos, de certeza que seria vegetariano. Os vegetarianos também só comem vegetais de aviário. Portanto, nós também temos essa sorte, ao vivermos no campo, nós comemos vegetais que não têm um processamento de aviário. Nós falamos sempre da carne de aviário, mas os vegetais também vêm de aviários. Há vegetais que, nomeadamente nas culturas intensivas, eles comem, os vegetais também comem, né? Eles são sempre, desde que começam até ao fim, sempre com antibióticos, sempre com falsos químicos para crescerem mais depressa. Portanto, ser vegetariano também não é tão bom quanto isso. Ser o que nós somos, pessoas que comem, temos a sorte de termos produtores ao nosso lado em que nos fornecem esse produto de excelência, de pasto, de capoeira, que não comem produtos transgénicos, é uma sorte, meus amigos, e devemos dar graças a Deus por isso, ou graças a quem quer que seja. E, atenção, mais uma vez vos digo, globalmente vai ser difícil alimentar toda a gente com carnes e com... Nós ainda não estamos nesse patamar. Temos que nos deixar ficar para trás e temos que nos deixar publicitar isto de uma forma muito razoável para não começar a vir aqui toda a gente a querer comer a nossa carne boa e valorizá-la, claro que sim, mas com pés e cabeça. E isso cabe às associações de produtores e aos produtores que aqui estão fazerem esse esforço e medir essa decalagem, até onde é que nós queremos a valorização, até onde é que nós queremos que isto seja um ponto turístico como Veneza, que não conseguimos andar sequer nas ruas e no campo. Exato, aqui o que se trata é muito de apelar à qualidade, não é? Não estamos aqui a falar de quantidade, estamos a falar de qualidade. E em que medida também estas certificações muitas vezes lhe retiram conhecimento às pessoas sobre aquilo que são os sistemas de produção, não é? Procuram só um rótulo, já não sabem como é que o que está por trás do rótulo, só se procura o rótulo num produto. Mas acredito que este relacionamento das pessoas com os alimentos tenha vindo a mudar ao longo da história, não é? Em que medida, Miguel, nos podes comentar um bocado como foi já? Era exatamente isso que eu me estava aqui a lembrar depois de ouvir o chefe Júlio, as alterações dos hábitos alimentares ao longo da história e a forma como também a nossa visão a partir de hoje é muitas vezes errada e condicionada. Vou só pegar aqui em algumas curiosidades, como por exemplo algo que está aí muito na moda atualmente, que é as dietas paleolíticas. Bom, se quiserem recuar ao paleolítico para saber como é que seria mesmo uma dieta, a carne a maior parte das vezes não era sequer, era comida crua ou podre, depois dos restantes predadores tirarem o seu quinhão, portanto o homem era o último na cadeia a ir comer, e estamos a falar de comunidades humanas que andavam a experimentar coisas pela primeira vez, portanto até adivinharem que aquela baga vermelha os ia matar, alguém teria que morrer. Portanto, quando falamos destas dietas, sei que faz sobretudo a questão de não serem os alimentos processados, mas a dieta do paleolítico não tem obviamente nada a ver com aquilo que haveria na época. Mesmo a ilusão que temos desses períodos dos grandes caçadores pré-históricos, meio a brincar, digo que aquilo, o mamute só se comia por alturas da Páscoa, uma vez por ano, não se comia todos os dias. O mamute ou qualquer outro animal de grande porte eram difíceis de caçar, morria gente a fazê-lo e não justificava muitas vezes o investimento. Portanto, a alimentação era sobretudo baseada na recoleção, nas recolhas, nas raízes e não propriamente, nos cogumelos também, como a Maria gosta muito deste tema, e não propriamente na carne e na caça, que era mais ocasional e era um complemento, e vemos isso mesmo depois, a partir do momento em que passamos a ter sociedades produtoras mais fixas à terra,
A caça, não falámos muito ainda, não era o tema, mas a caça é sempre uma atividade complementar que vai perdendo importância à medida que estas sociedades agropastoristas se vão afirmando e vão dependendo menos dos caprichos da natureza, que estão sempre bastante condicionados ainda hoje, como é óbvio, mas não tanto como não tendo a sua própria produção ali à mão de semear, por assim dizer. Outra ilusão que temos, avançando um bocadinho mais no tempo, na época romana, o fausto da alimentação romana, os grandes banquetes, aquela opulência e diversidade, o exotismo, é Hollywood que nos vende isso, nada mais errado mais uma vez. Aí falamos de um período para o qual temos desde tratados agrícolas, livros de receitas, um grande livro de receitas que nos dá a ideia do que seria a alimentação em Roma, mas a alimentação das elites, não a alimentação comum. Curiosamente é baseada no frugalismo e na alimentação sobretudo com base nos vegetais. A carne, o peixe são para consumo excepcional no banquete, e tudo isto porque um gastrónomo resolveu fazer a dada altura um texto a criticar o consumo da carne e do peixe e a opulência dos banquetes imperiais, e que generalizou-se o corte neste tipo de alimentos, e a sociedade romana a partir de certa altura optou muito pelo frugalismo. Para a maior parte da sociedade havia as papas e pouco mais, portanto houve coisas que nunca mudaram ao longo do tempo. Ainda em relação aos romanos, e aqui puxando mais uma vez para a nossa região, também um outro mito errado, que é da criação da exploração em latifúndio e intensiva a partir da época romana, que é uma visão errada. Esse é um processo muito mais tardio, mas se olharmos para aquilo que são as grandes transformações que de facto se operam na época romana, deixa-se de ter uma economia só de subsistência e passa a haver verdadeiramente uma economia rural, que é baseada nas grandes quintas senhoriais, mas mesmo essas grandes quintas optavam pela diversidade. Nenhuma delas subsistia com monocultura, por exemplo. A base era sobretudo o cereal, aqui em concreto na região dos bairros de Beja, por exemplo, mas nem só, era sempre a opção maior era o cereal, mas sempre com importantes complementos da olivicultura e da vinha, e encontramos sempre também o processo de transformação, os lagares, e até da armazenagem e por vezes até de exportação para outros mercados, não é só para consumo da própria quinta, que estamos a falar de quintas como os grandes montes alentejanos de antigamente, com 70, 80 famílias, mas também para abastecer os mercados. Mas essas grandes quintas nos seus terrenos tinham bosque, tinham os recursos agro-silvopastoris, tinham os gados, tinham as pastagens, porque era impensável pensar na sobrevivência e duração desta economia romana ao longo de 500, 600 anos se não tivesse optado por esta diversidade sempre. Esta diversidade de paisagem também sempre fez parte, não é? Nas zonas de montanha também ela é sempre muito característica, não é? E também esse aproveitamento desse recurso, mas também a diversidade no próprio aproveitamento do animal, não é? Que isso também se tem vindo a perder. Em que medida isso também nos aporta a nós, não é? Conseguirmos consumir mais parte do animal, não é? Uma melhor valorização com diferente processamento, em diferentes alturas do ano, essa riqueza toda, esse conhecimento todo que está por trás. Sim, é verdade, mas antes eu gostaria só de fazer dois comentários. Um é o seguinte, era com relação que foi aqui discutido acerca do associativismo e da educação. E eu creio que as crianças precisam de ser trazidas exatamente para um ambiente de boa alimentação saudável, serem educadas nesse sentido, mas, por exemplo, no caso do associativismo, eu gostaria de trazer aqui uma experiência que se vive no norte do país, em que muitas vezes não há o compromisso dos próprios agricultores com as cooperativas de comercialização. Eu conheço variedíssimos casos no Nordeste transmontano, em que cabritos que seriam comercializados com a marca de cabrito serrano posta pela cooperativa Âncras, ou cordeiros que seriam classificados como cordeiros de leite de churro da terra quente, muitas vezes a falta de compromisso dos próprios agricultores com o sistema cooperativo faz que nos meses de novembro até março, abril,
não respeitem esses compromissos e entreguem os seus animais no primeiro tratante de animais que lhes aparece à porta e que lhe dá alguns euros mais pelo produto que leva. E podem querer e ter firme certeza que se muitas vezes vão por Castilha-León e algum restaurante lhes põe lechaço de Castilha, provavelmente até com um selo de qualidade da DOP, estão a comer um cordeiro que foi produzido nas terras quentes de Trás-os-Montes, ou um cabrito que foi produzido nas serras de Trás-os-Montes. Eu quero crer que a educação muitas vezes fala-se, mas é preciso incluir toda a gente neste sistema num compromisso, portanto, de fazer as coisas bem feitas e respeitarem exatamente também as entidades de organização. A outra questão é a questão do consumo. Que estamos a comer carne demais. É verdade, mas é também um mito, que é preciso perguntar quem é que está a comer carne demais. Muito provavelmente, para terem uma ideia, um consumidor australiano consome 115 a 120 quilos de carne de pessoa ano. Sabem quanto é que se consome de carne de cordeiro em Portugal? Não deve chegar aos 3 quilos de pessoa ano. Não chega aos 3 quilos de pessoa ano. Sabem quanto é que se come de carne no Sudeste Asiático, concretamente Índia? África. Não chega a 8 quilos de pessoa ano. E muito provavelmente, quando estamos a falar que a população vai aumentar a nível mundial e que vamos ter que alimentar toda essa população, temos que ter a consciência de que provavelmente há muita gente a comer carne de mais, mas existem muito mais pessoas a comer carne de menos e que provavelmente é preciso começar também a pensar nessa situação. Com relação à diversidade de consumo, que era por aí que eu peço desculpa por ter desviado a comunicação nesse sentido, o que eu quero crer é o seguinte, é que eu tive o privilégio de estar aqui e ver os dois chefes trabalhar, e é evidente que isto é uma questão que não é fácil. Se nos chega uma peça de cordeiro às nossas cozinhas, muito provavelmente é preciso a tal tempo, paciência, gosto, respeito pelos alimentos e vocação para o fazer. É preciso, sim, criar todas essas condições de modo a fazer chegar parte dos produtos que nós estamos a produzir em condições que se adequem mais aos modernos estilos de vida que as populações têm, sobre uma forma de que lhes chegue exatamente com uma indicação de uma preparação rápida, mas que respeite exatamente a forma como o produto deve ser tratado nas nossas cozinhas. Isso é exatamente a informação que tem que chegar ao consumidor. Nós fazemos muitos ensaios de testes, de provadores e tudo isso. Eu outro dia falava com a minha colega das análises sensoriais e chegamos à conclusão que muito provavelmente já não temos que estar a ver se uma carne tem textura, se tem gosto, tem sabor. Acho que temos que evoluir mais no sentido das análises sensoriais para chegar mais diretamente aos consumidores e chegar mais diretamente aos consumidores a dar-lhes muitas vezes a liberdade deles próprios saberem tratar as peças de carne que lhes chegam e nos transmitirem a nós as sensações que tiveram para nós também sabermos a forma como temos que transmitir essa informação aos produtores, porque o consumidor, se lhes falarmos em gostos, em sabores, em texturas, não sabe muito bem concretamente daquilo que estamos a falar. Isso sabe um painel treinado de pessoas que nós temos que respondem a sensações como se fossem um cromatógrafo humano. E muitas vezes o consumidor é preciso só perguntar-lhe coisas bem simples. Como é que a tratou, a carne? O que é que fez? Que ingredientes teve? Gostou? Não gostou? Compraria ou não compraria? E isso dá-nos muitas vezes informação que pode ser de grande relevo para o setor produtivo. Neste sentido, o que é que significa? Significa que provavelmente nós, investigadores, em associação com produtores, associação também com as unidades de transformação e de processamento das carnes, temos que trabalhar mais em conjunto, incluindo aí, sim, a grande fatia que são os consumidores. Não diabolizando, que estou de acordo, sistemas de produção, respeitando sistemas de produção, respeitando culturas diferentes. Eu gostaria só de terminar que julgo que neste momento, em termos de consumo de carne, aquilo que nos faz falta a todos
é algo que começa a ser escasso nos tempos que correm, que é a tolerância. Eu há pouco tempo visitei um parque de esculturas de um escultor basco, Eduardo Chihida, bastante massacrado pela política, não vou agora aqui adiantar porquê, e chamou-me a atenção uma escultura que estava no parque e fui ver e a escultura era exatamente uma homenagem à tolerância. Essa tolerância tem que ser trazida também para nós e particularmente também na alimentação e na carne, principalmente, não criando propriamente essas expressões de respeito, essencialmente. Eu não tenho nada contra os veganos, não tenho nada contra os vegetarianos, mas não tenho rigorosamente nada com aqueles que são produtores de carne, que são consumidores de carne, e creio que aí sim temos que nos respeitar todos. Muito obrigado, Alfredo. Eu queria perguntar aqui só se já estamos na altura de tirar as tampas às panelas ou não. Já podemos provar. Já podemos, porque estamos aqui algumas ser torturadas, exato. É melhor passar à prática. Já está? Então, não sei como querem fazer. Vamos pôr as panelas assim aqui embaixo? Depois vamos colocar aqui as panelas, vamos servindo e depois vamos. Faz favor. Então, mas sirvam também. Não, não vou dar a palavra a ninguém porque estão todos convidados ocupados. Então, tem que comer todos. Vamos, se calhar, então, desligar os microfones e vamos começar então todos a comer aí embaixo, que de certeza que vai haver mais um bocadinho de conversa aqui deste outro lado. Até já.